Esta semana, o Senado Federal, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, deverá enfrentar um debate que já vem sendo feito nesta Casa há um certo tempo. Diz respeito a 3 temas. Um deles é a chamada Guerra dos Portos, ou seja, a unificação de uma tarifa única, do imposto único para as importações, em que hoje pratica-se impostos diferenciados e temos alguns estados que resolveram, ao longo dos últimos anos, particularmente o Espírito Santo e Santa Catarina, em fazer uma política para atrair mais importadores pelos seus portos, e isso trouxe um grave problema para a indústria de transformação brasileira. Um segundo tema diz respeito à questão do endividamento dos Estados-membros a partir da grande negociação das dívidas estaduais feita no final dos anos 90, particularmente a partir de 1996, em que os indexadores e atualizadores daqueles fatores das dívidas hoje são muito desvantajosos para os Estados-membros. E um terceiro tema diz respeito ao comércio eletrônico. Esse debate já está presente no Senado Federal, no Congresso Nacional há um certo tempo e, ultimamente, nós tivemos avanços significativos. No caso concreto da chamada Guerra dos Portos, nós tivemos um conjunto de audiências públicas envolvendo os governadores, aqueles que eram favoráveis e aos estados que eventualmente praticam essa forma de incentivo à importação. Tivemos a presença de ambos setores do empresariado brasileiro e também dos setores representativos dos trabalhadores. Ao término desse debate, tivemos um conjunto de diálogos com o Ministério da Fazenda, envolvendo a Casa Civil, o governo federal, e chegamos a um desenho que pode não ser a unanimidade, mas que eu acredito que teremos a ampla maioria na votação dos senadores e das senadoras aqui no Congresso Nacional, particularmente no Senado Federal. Esse desenho, ele parte do princípio de que o ICMS importação, que hoje é de 12%, ele será fixado em 4% para todos os estados membros da federação. Com isso, os estados que praticavam a chamada incentivo à importação, ou conhecida como guerra fiscal, e que davam um incentivo de em torno de 8% para os empresários importadores daqueles estados, para incentivá-los a importar pelos seus portos, deixarão de ter esse crédito, ou seja, esse bônus, e ao mesmo tempo nós passaremos com esse mecanismo a assegurar basicamente a mesma receita que os municípios hoje daqueles estados recebem, que é em média de 2,5% do ICMS importação. Mantém-se esse mesmo percentual, enquanto os estados membros, o caso concreto do Espírito Santo, que fica com 1,5%, mantém também o seu 1,5%, totalizando os 4%. E a diferença de 8 pontos percentuais, que hoje é transferido para alguns empreendedores importadores, deixa de existir. Com esse mecanismo, nós queremos incentivar a indústria nacional e, nos últimos 10 anos, os dados fornecidos pelas entidades representativas da indústria de transformação deixa claro para todos nós de que perdemos em torno de 900 mil empregos formais resultante dessa política de incentivo à importação que traz graves problemas para a nossa indústria e, ao mesmo tempo, premia aqueles que produzem lá fora, geram emprego nos outros países e absorve grande parte do nosso mercado nacional. E como toda a nação, todo o povo brasileiro, as entidades da sociedade civil, os governos municipais, estaduais, federais e o nosso Congresso Nacional têm feito um conjunto de ações no sentido de fortalecer o mercado nacional, de proteger a nossa economia e, principalmente, fortalecer a nossa indústria. Esta é mais uma ação que vem somar a esse conjunto de medidas que o governo brasileiro, particularmente a presidenta Dilma e o governo federal, vem tomando para fortalecer esse segmento. Ao mesmo tempo em que nós estamos tomando essa medida para diminuir a chamada guerra dos portos, também o governo federal está pactuando um conjunto de ações com os governos
governos do Espírito Santo e de Santa Catarina, através do sistema de investimentos, de antecipação de créditos tributários, em especial dos royalties do petróleo, como forma de evitar um prejuízo temporal ou momentâneo para esses dois estados em particular. E esse processo, ele também soma com um conjunto de ações que beneficiará os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, que fizeram uma renegociação das suas dívidas públicas nos anos de 96, 97 e 98. Esse montante dessa dívida pública, negociada lá no final dos anos 90, somou 93 bilhões de reais e 240 milhões de reais. Na época, essas dívidas foram renegociadas, tendo como fator de atualização o índice geral de preço acrescido de juros, que vai de 6% a 9%. É bom lembrar que, nessa época, a dívida pública da União também tinha o mesmo indexador, com a evolução da nossa economia, com a melhoria das condições do Estado Nacional, com o resgate de um conjunto de dívidas públicas, particularmente externas, junto ao Fundo Monetário Internacional, junto aos credores externos e também com o resgate de boa parcela dessa dívida, com o alongamento do seu perfil, nós conseguimos trazer esse fator de atualização da dívida pública federal para a chamada taxa Selic, que lá, no final dos anos 90, estava na casa de 40% ao ano. E hoje, nesse 2012, está em 9,75%, com viés de baixa. Exatamente por isso, desde 2008, em que os vários governadores têm pautado esse tema da necessidade de alterar os indexadores da dívida pública dos seus estados, como forma de reduzir o comprometimento das suas receitas estaduais, e o que eles sempre nos propuseram foi exatamente a necessidade de nós mudarmos esse indexador também para a taxa Selic. Aqui no Senado Federal, foi apresentado o projeto de lei 334/2011, da autoria do nosso senador e que tem trazido esse debate presente na nossa agenda, o senador Eduardo Braga, hoje líder do governo no Senado Federal. Aqui, ele propõe que esses indexadores sejam alterados e, nas tratativas que estamos fazendo com o Pacto Federativo para resolver a questão da guerra dos portos, esse tema também veio à discussão e tem uma sinalização muito forte por parte do governo federal de também avançar nesse sentido, para que nós possamos trazer um indexador mais justo para as dívidas dos Estados-membros, tendo em vista que o governo federal já conseguiu reduzir significativamente a taxa Selic. É bom registrar que o terceiro tema, que é objeto de debate entre os Estados-membros, diz respeito, senhora presidenta, à questão do comércio eletrônico. Esse é um tema que lá nos anos 80, na Constituinte de 88, não era ainda tão forte na nossa economia, e exatamente por isso, ao regulamentar o artigo 155 da Constituição Federal, não tratamos dessa matéria. Em seguida, nos anos 90, com os novos meios de comunicação, com os novos critérios do comércio eletrônico nacional e internacional, ele tem tido uma presença muito forte na nossa economia e trazendo um certo desequilíbrio entre os estados onde essas empresas que praticam o comércio eletrônico estão sediadas, com os estados onde o consumidor tem a sua residência. E exatamente por isso, esse debate tem sido objeto de alguns acordos no CONFAS, que é o Conselho Fazendário Estaduais, mas não temos previsão constitucional e isso tem resultado numa demanda crescente de ações judiciais, e tivemos, nos últimos anos, a apresentação de 3 propostas de emendas constitucionais tramitando na Casa: a de número 56, a de número 103 e a de número 113, todas de 2011, em que regulamenta este tema e traz para o corpo da Constituição essa matéria que até então é objeto de divergência por parte
parte de alguns tribunais e traz muita preocupação aos nossos governadores. Concedo a palavra ao nosso ex-governador e senador Hélito Dias, que é conhecedor profundo desta matéria. Senador Pimentel, primeiro louvar a pauta que é colocada nesse instante. Vejam, eu vi a posição, creio em nome da presidente Dilma, agora também Vossa Excelência como líder do governo no Congresso, da ministra Ideli, colocando a importância de, dentro dos temas da pauta federativa, trabalharmos o tema do chamado ICMS no destino, a Resolução 72, que trata da importação. Eu creio que aí nós temos condições de não só resolver um problema que afligem a relação dos estados, que criam conflitos, mas também ela permite o crescimento econômico. Acho que dentro desse eixo do Brasil maior, a importância de se trabalhar um olhar para a estimulação à implantação de empresas que tenham maior segurança. Hoje há uma insegurança, a guerra entre os estados cria uma guerra jurídica, além de uma insegurança muito grande. O outro é essa do comércio eletrônico, realmente uma matéria que precisa de há muito uma regulamentação. Ela vem causando grandes prejuízos aos estados. Ela desmantela as empresas estabilizadas, permanentes, ou seja, você tem uma base de ficção instalada em um determinado ponto do país, que dali vende. E do outro lado, você tem em outros países. Muitas vezes, por falta dessa regra, você tem empresas nacionais ou empresas, mesmo com capital estrangeiro, mas implantadas aqui no país, que estão tendo sérios prejuízos. No meu estado, o estado do Piauí, creio que também o estado de Vossa Excelência, o Ceará, nós temos já contabilizado um prejuízo enorme, calculado e que cresce ano a ano. Um dia desse, esse comércio era uma coisa muito pequena no país. Cresce, não praticamente dobra a cada ano, e isso causa grandes prejuízos. Mas eu queria aqui também fazer um apelo para que a gente incluísse nessa pauta, até porque já há um debate bem amadurecido em relação à votação da regulamentação dos royalties e participação especial. Está na Câmara, eu acho que é uma necessidade. A regra do fundo de participação, até por conta da decisão do Supremo, eu creio que nós precisamos estar pautando, e acho que não tem nenhuma das casas que mais tem responsabilidade sobre esse tema, que é o Senado Federal, e creio que nós também temos aí um amadurecimento muito grande para trabalhar esse tema. Creio que também eu queria aproveitar para dizer que dentro dessa política do Brasil maior, e aí eu falo aqui também, olhando para Vossa Excelência como nordestino também, nós precisamos ter uma vertente de estímulo a investimentos em áreas pouco desenvolvidas. Eu não estou falando apenas de Norte e Nordeste, é qualquer região do país, seja do Rio Grande do Sul, seja do Mato Grosso do Sul, seja de um estado do Nordeste, do Norte, ali onde a gente tiver um baixo índice de desenvolvimento humano, onde tivermos uma economia muito fragilizada, uma renda per capita muito baixa, é preciso ter um diferencial na relação da tributação, um diferencial também em relação aos financiamentos. Eu acho que esse somatório de coisas que Vossa Excelência traz, mas com uma vertente centrada para o desenvolvimento. Senão o desenvolvimento vai acontecer, mas acontecer nas regiões já bastante desenvolvidas. E acho que esse não é o caminho, que nós traçamos para um país como o Brasil. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, sempre atento aos grandes temas, e dizer que vamos estar aqui contribuindo nessa direção. Muito obrigado. Senador Hélito Dias, a medida provisória 563, que trata do Plano Brasil Maior 2, editada na semana passada, ela tem uma série de artigos voltada para esta preocupação. Trata do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e do Fundo de Desenvolvimento do Norte, o FDA e o FDNE, são os sucessores do FINO e do FINAM,
dos anos 70 e 80 e 90, e ali traz todo um critério diferenciado, também autoriza os outros bancos públicos federais a atuarem com esses fundos como forma de dinamizar e dar mais capilaridade, tanto a região norte como a região nordeste. E Vossa Excelência tem toda a razão quando chama a atenção da necessidade de nós termos taxas de juros diferenciadas, garantias diferenciadas para aquelas regiões menos dinâmicas da nossa economia. É bom lembrar que essas regiões menos dinâmicas hoje estão presentes em várias outras regiões do Brasil. Eu estive há pouco tempo acompanhando toda uma discussão sobre o Rio Grande do Sul, e a nossa senadora Ana Amélia nos chamava a atenção de que ali nós temos regiões tão necessitadas como temos na região norte e nordeste. Acompanhava uma discussão também sobre o estado de São Paulo, Vale do Ribeira, e ali todos aqueles também chamavam a nossa atenção da necessidade que teria de ter políticas voltadas para essas macro-regiões diferenciadas para que elas pudessem se integrar e se desenvolver mais. Eu acredito que nós temos um espaço nessa medida provisória 563, que trata do Plano Brasil Maior 2, para fazermos esses ajustes. A nossa senadora Ana Amélia, por exemplo, propôs que na Comissão de Assuntos Econômicos nós fizéssemos um ciclo de debates para poder enfrentar essa diferença e, a partir dali, propor um conjunto de medidas que envolvesse a economia local, a economia regional, o tratamento diferenciado para que o Brasil pegasse essas regiões menos dinâmicas e desse a elas o tratamento necessário. Portanto, nossa presidenta, Ana Amélia, somando com a preocupação do nosso senador Wellington Dias, eu acredito que está chegando também a hora de enfrentarmos esse debate. Mas, esse mês de abril, nós queríamos centrar nossos esforços nesses três grandes temas. A questão da chamada guerra dos portos, que está madura, eu acredito que já chegamos a um processo que não vamos ter a unanimidade, mas que dá para atender grande parte das preocupações daqueles estados. O segundo tema do comércio eletrônico, o que nós estamos fazendo é introduzindo no artigo 155 da Constituição Federal a previsão tributária e, em seguida, através de uma resolução, queremos regulamentar essa matéria. Já tem uma discussão muito adiantada entre os estados através do CONFAS, em que aonde a empresa do comércio eletrônico tem a sua sede, ficaria com 60% do ICMS, e aonde o consumidor tem a sua residência, ficaria com 40% do ICMS cobrado. Já tem alguns estados que já fizeram esse acordo entre eles e agora queremos dar cobertura constitucional para superar esse impasse. E o terceiro tema é exatamente a questão do endividamento público dos nossos estados-membros, em que fizeram esse conjunto de negociações final dos anos 90, na época, foi um excelente entendimento do Pacto Federativo para enfrentar esse desequilíbrio e endividamento que nós tínhamos, mas hoje aqueles indexadores já são injustos. Exatamente por isso, tem esse projeto de lei 334/2011, que altera a lei 9.496, que trata dessa matéria. Não precisa mexer na lei de responsabilidade fiscal, que era a grande preocupação do Executivo ter que alterá-la, e encontramos uma saída jurídica em que nos permite atender a demanda dos estados, alterando o seu indexador da dívida, sem mexer no seu comprometimento e no seu parcelamento. Portanto, senhora presidenta, eu acredito que nesta semana a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deverá adiantar bastante esse tema, e esperamos que durante todo o mês de abril, possamos concluir esse debate. Eu quero, senhora presidenta, dar como lido o restante do nosso pronunciamento para que a gente possa respeitar o prazo aqui previsto. Muito